Lorival Santana já aparece na sua tela, ele que é o nosso analista de internacional. Trump querendo taxar os navios chineses que chegarem em portos americanos. Qual o peso dessa taxação? Quando que a gente vai ter uma solução para... Isso não parece ajudar numa aproximação entre os dois países, Lorival. Boa noite. Boa noite. É verdade. Essa é uma discussão que já leva um tempo nos Estados Unidos. A ideia de que o monopólio, ou a dominância, melhor dizendo, da China sobre o transporte de carga marítimo pode ser uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. A China responde por metade da tonelagem bruta de transporte de navio. Os navios chineses respondem por metade dessa tonelagem. Em segundo lugar, vem a Coreia do Sul, que é também uma potência dos estaleiros, né, com 25%. Depois o Japão, em torno de 18%. Ou seja, 50% de tudo que é transportado em navio no mundo é em navio chinês. Sim, essa é a produção anual e é o transporte anual também. No caso da Coreia do Sul, ela é especializada, como você sabe, em gás liquefeito. O Japão tem a sua especialidade em navios médios. Mas os grandes cargueiros desse tipo que a gente está vendo, é o tipo de carga de grandes containers, de grandes portos, realmente tem quase uma dominância muito grande da China. Os Estados Unidos respondem por 0,1%. Praticamente não existem estaleiros mais nos Estados Unidos. Entretanto, para você substituir esses navios por navios americanos, precisa de duas coisas. Estaleiros, que os Estados Unidos não têm. Leva de 4 a 7 anos para um estaleiro começar a produzir navios. E precisa de aço, né? Acho que todos concordam que para fazer navio precisa de aço. Bom, os Estados Unidos estão impondo sanções sobre o aço. A capacidade instalada da siderurgia americana está no nível de 75%. Depois de 85% já começa a quebrar a siderúrgica, já fica numa situação de risco. Também leva de 3, 4, 7 anos para uma siderúrgica começar a funcionar. Então a conta não fecha. Agora, esse é um estudo que vem desde o governo Biden, como lidar com essa questão dos navios chineses. Não existe uma resposta boa para isso. Algo precisa ser feito e, aliás, esse é um fenômeno tanto no campo civil quanto no campo militar. Os chineses, no passado, ali no século XV, tinham a maior frota de navios do mundo. Houve uma mudança de dinastia e eles decidiram, o novo imperador decidiu que a China não deveria mais ter navios e destruiu a sua própria marinha para se voltar para si mesma. E isso é um trauma na história da China, que deixou de ser uma superpotência mundial por causa dessa decisão. O Reino Unido da Grã-Bretanha se tornou um grande império, a Holanda também na época. Tudo isso se fazia nos mares do mundo, né? A Espanha, obviamente, Portugal também. Então, os chineses leem isso como um grande erro histórico e o Xi Jinping procurou corrigir isso nos últimos anos, investindo bilhões de dólares nos estaleiros, na indústria naval, tanto de uso civil quanto militar. E isso é, sim, uma ameaça à hegemonia americana. É que esse é mais um ponto que nos leva ao básico dessa guerra comercial que existe. Segurando esse iPad aqui, feito pela Apple, aqui atrás está escrito Designed by Apple in California, criado, pensado, elaborado, o que exige uma indústria importante, o que exige preparação, exige uma população bem formada. Assembled in China, ou seja, montado na China. Os Estados Unidos não precisam exportar ideias por navios, você exporta ideias, você exporta num programa de computador, mas você precisa de navios e normalmente daquele país que está produzindo aquele material para trazer de volta o que foi pensado ali. Isso sempre foi muito rico. Trump quer desmontar tudo isso agora e esse é mais um capítulo desse desmonte. Quer dizer, eu não quero mais ter ideias apenas, eu quero fabricar isso aqui. Mas com isso, com esse pensamento, talvez as ideias vão indo para o ralo com o tempo também. A pizza da divisão da base da economia americana é a pizza de um país super avançado. Serviços representam 85% da produção de riqueza dos Estados Unidos. Não tem fumaça, não tem homens se machucando, homens e mulheres, claro, com os rostos, né, cheios de carvão, sujos e tal. Né? Essa coisa é o que gera mais dinheiro, gera mais
mais impostos, obviamente, royalties e tudo mais. A indústria representa 15% da base econômica americana e a agricultura uma pequena fração. Então, o Trump quer mudar essa pizza, mas para fazer isso seria um retrocesso monumental na economia americana. Muito obrigado por enquanto, Lorival Santana.